Bom, a teoria aqui da evolução, na verdade, a gente poderia colocar também ali a parte do criacionismo, tá? Mas a gente vai focar na parte da evolução das espécies, tá? Então, quem pelo menos aí tem alguma tem algo em relação a acreditar na teoria do criacionismo ou alguma relação a isso, pode, não tem problema nenhum, tá? Então, a pessoa está livre para seguir a parte do criacionismo ou da evolução, da teoria da evolução das espécies. Porém, a biologia, a gente não pode ter tabu, né? Então, a gente precisa introduzir todas as áreas ali. E a área da evolução, ela, pelo menos na boa parte ali, que a gente consegue comprovar que não é apenas uma teoria, tá? Então a gente tem muita comprovação científica sobre a questão evolutiva dos animais, a questão adaptativa do ser humano em todas as suas espécies. E é uma parte ali da biologia que a gente não pode passar despercebido, até porque cai em vestibulares, cai no Enem, cai em várias provas aí que vocês vão fazer sobre áreas de humanas, áreas das ciências, né? Então ela não é cortada em nenhuma dessas provas aí. Então a gente pode botar como conceito, tá, aqui, o processo pelo qual os seres vivos se diversificam ao longo do tempo, dando origem às espécies atuais ou já extintas, sendo consequência da adaptação desses ao meio onde vivem. É curioso a gente, a gente colocar aqui que a origem das espécies ou a teoria da evolução, a gente quase não usa evolução quando a gente tá falando sobre evolução das espécies. É curioso porque a gente utiliza, pelo menos quando nós estamos falando ali dos seres humanos, né? A gente utiliza a adaptação ao meio ambiente, ao meio onde eles vivem. A adaptação, onde a gente vai ver o motivo de a gente chamar de meio adaptativo ou de conceito da adaptação dos seres vivos, porque a gente vai perceber que a gente não tem uma evolução sobre outros seres vivos, né? A gente tem uma seleção natural. Isso já é descrita pelo Darwin, né? Então, a teoria do Darwin, como a gente vai seguir bastante essa teoria do Darwin, a gente tem essa teoria sobre a questão adaptativa, né, ao meio que a gente vive ali. Então, seguindo a sequência de que sobrevivem os mais adaptados, né? Dando um exemplo sobre isso, a gente pode fazer uma comparação com os seres humanos com os peixes, né? Por exemplo, se a gente fazer uma pergunta ali sobre quem é mais evoluído, se é os seres humanos ou são os peixes, né? Talvez algumas pessoas podem dizer ali que são os seres humanos, né? Os mamíferos ali. Mas a questão aqui que a gente pode colocar é que são espécies diferentes, né? Então, se a gente colocar um ser humano ali e jogar ele dentro da água, no lugar de um peixe, esse ser humano ele não vai conseguir, né, fazer a função de um peixe ali, que é respirar debaixo da água, que é conseguir ficar aquele tempo todo debaixo da água e sobreviver, reproduzir, né, no meio ali da água ali. E a mesma coisa se a gente fazer e pegar um peixe e colocar no meio terrestre. Né? O peixe ele não vai conseguir sobreviver, porque ele é um peixe, ele precisa da água. E o ser humano ele precisa do meio terrestre. Então a gente coloca ali que nenhum é mais evoluído que o outro, porque não tem como. Né? Cada espécie é evoluída determinado ali pelo seu ambiente onde ele vive, onde ele tá colocado, onde ele vai sobreviver e conseguir se reproduzir. Então, o que a gente coloca ali sobre a questão evolutiva, a questão da adaptação, é sobre seres da mesma espécie. Tá? Então, a gente vai ver, pelo menos lá na parte 2 já dessa aula, na aula 2, a gente vai ver a questão dos australopithecus, né? Questão dos hominídeos, né? Os hominídeos, várias ramificações dos hominídeos que vão sumindo ao longo do tempo, né? Então, hoje sobreviveram os Homo sapiens, que somos nós, mas já existiram o Homo habilis, né? Já existiram ali outros tipos de hominídeos que
consequentemente ali, eles sofreram pela fauna, pelo ambiente, né, ou pela temperatura, e outros conseguiram sobreviver ali e se adaptar ao meio onde eles estão vivendo. Tá? Quando a gente fala sobre diversidade da vida, a gente consegue entender bem claramente ali que a diversidade da vida é uma área da biodiversidade. Né? Então, é uma área da biologia que estuda a variedade dos reinos, né? A variedade aí sobre vários reinos, várias classes, várias ordens, várias famílias, vários gêneros, várias espécies diferentes. Né? Então, ou seja, tudo isso, né, a gente pode resumir como um conjunto de todos os seres vivos do planeta. Certo? Então, a diversidade, a gente vai encontrar diversidade em qualquer local onde a gente pisar. Né? Ou um sapo diferente, uma rã, ou a gente vai encontrar ali um urso, dependendo do local que a gente vai. A gente for no local mais frio, a gente vai encontrar o urso polar, né, com a pelagem aí esbranquiçada pelo local onde ele está adaptado ali. Um caramujo, né? Então, tudo isso a gente pode incluir todos os seres vivos do planeta Terra, englobando aí toda a nossa diversidade da vida, né? E a gente não pode esquecer, quando a gente inclui todos os seres vivos do planeta Terra, né? A gente não pode esquecer da fauna, da nossa fauna e flora, né? Então, os nossos biomas, né? As nossas florestas, tudo isso está incluído no conjunto de biodiversidade da vida, no conjunto de seres vivos, tá? Então, deixar bem claro sobre isso. Outra questão sobre agora sim falando sobre evolução, tá? A gente tem a questão anatômica. Nessa imagem aqui a gente consegue perceber bem claro vários seres, né, diferentes que têm características anatômicas parecidas ou próximas, tá? E isso pode ser considerada características anatômicas homólogas, tá? Ou características anatômicas análogas. Tá? Então, a gente vai ver essas características anatômicas homólogas ou características anatômicas análogas de diferentes animaizinhos, insetos. Tá? Então, a gente vai conseguir perceber algumas características parecidas com os seres humanos. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um braço de um homem, de um Homo sapiens. Né? Já vamos colocar aí suas devidas nomes biológicos aí. Então, um Homo sapiens, um braço de um homem, que ele vai ter ali o nosso húmero, né, que é o nosso braço ali, saindo da nossa escápula. A gente vai ter o rádio, a una, os carpos, metacarpos e nossas falanges, que é os nossos dedos. E aqui a gente tem uma comparação bem clara com uma pata dianteira de um cavalo. Né? Então, dá para perceber que a pata dianteira de um cavalo também tem um húmero, também tem a sua una, né? O que a gente consegue diferenciar aqui é que a una da pata dianteira do cavalo ela é menorzinha. E isso claramente acontece para facilitar na hora, né, já que o cavalo ali é um animal quadrúpede e o ser humano ali é um homem, né, um homem ali bípede. Tá? Então, as características anatômicas deles vão mudar um pouco em relação à forma que eles se locomovem, a forma aonde eles vivem, né? Se eles cavam muito, se eles ficam mais no meio das árvores, mas não muda tanto assim, né? Não tem uma mudança grotesca em relação a essa diferença da anatomia desses ossos, dessas estruturas. A gente falando de ossos também pode comparar com órgãos, tá? Então a gente vai ter os carpos ali, os metacarpos, e a única diferença aqui do cavalo é que a parte final ali da pata dianteira a gente vai chamar de falange única. Eu não vou entrar muito no assunto da anatomia, tá? Mas é só para vocês terem uma noção de comparação, de equiparação parecida, né? Que são todos os outros animais, a gente pode comparar com insetos, né? Com o morcego, que está aqui, a asa do morcego, com uma nadadeira de uma baleia. Olha a comparação de uma nadadeira de uma baleia com a região da mão de um ser humano. Tá? Então, é muito parecido a questão dos ossos. Tá?
é só para ter uma noção ali de semelhança e de que realmente alguns animais eles podem ter ali um descendente, né? Ou algum ser que é bem próximo, tá? Que foi depois ali evoluindo na questão da anatomia e tendo algumas mudanças ali. Além das semelhanças anatômicas, tá? A gente vai ter uma semelhança embriológica. A embriologia é a área que estuda os fetos, os embriões, né? Todo ali o crescimento fetal de uma criança, tá? Desde ali de quando ele era ali estava ali no óvulo, né, bem pequenininho, desde o momento que ele vai nascer, tá? Então isso aí é o estudo da embriologia. E olha só a comparação de um peixe, de uma salamandra, de uma tartaruga, de uma galinha, de um coelho, de um humano, tá? Olha essa comparação incrível que a gente tem aqui, uma semelhança embriológica, e essa comparação é mais semelhante tá, o desenvolvimento embriológico do que ali a gente tem principalmente ali na semelhança anatômica. Então, isso é mais uma característica, é mais uma ideia de que os seres vivos eles se evoluíram, né? Teve uma evolução ali e a gente é parecido com alguns outros animais, alguns outros seres, tá? E outra teoria também de que o ser vivo ali, né, todo ser vivo que existe hoje veio dos peixes, tá? Tem ali também essa parte teórica, essa parte da teoria de que todos os seres vivos eles se evoluíram, né? Eles vieram ali do peixe, tirando os insetos, tá? Os seres vivos que possuem ali ossos, possuem órgãos ali. Outra semelhança que a gente vai incluir é a semelhança gênica, tá? A semelhança gênica ou ali a área da genética, ele vai estudar a porcentagem, tá? E como é parecido e como é compartilhado esses genes com alguns outros seres, alguns animais, alguns insetos, tá? Então, ali ainda em 2007, já faz bastante tempo, em 2007 a gente já tinha uma pesquisa que dizia que os seres humanos e os chimpanzés compartilhavam 96% dos genes. 96% dessa comparação, dessa composição genética é muita coisa, né? Mas ainda assim não é tão, ainda assim não era tão grande assim como eles acreditavam. Então, apesar de 96% ser uma boa porcentagem de DNA, de genes sendo comparado ali com o chimpanzé, a gente ter esses 4% aí de DNA diferentes ali, né? Essa porcentagem diferente de DNA, ainda assim é bastante coisa esses 4%. Né? Esses 4% ali de diferença genética pode mudar muita coisa em um ser humano, certo? Tanto que um exemplo disso é uma criança que nasce ali, né, com um cromossoma a mais ou com um cromossoma a menos, ele vai ter alguns tipos de problemas, né? Algumas doenças relacionadas ali, doenças genéticas. Então, a gente ter ali 96% é bem próximo, né? Mas ainda assim é um pouco distante. A gente tem também os seres humanos e a minhoca que compartilham 50% dos genes. Né? Isso é interessante demais, né? 50% da nossa herança genética a gente compartilha com uma minhoca, certo? Lembrando, então, ali a gente pode perceber que 50% de DNA é muita coisa. É muita coisa. Se 4% de DNA de informação genética ali é muita coisa, 50%, né? Os humanos e as bactérias compartilham ali 223 genes iguais. Ou seja, o que está querendo dizer ele? É que todo ser vivo ali, que eles estão fazendo essa comparação, né, os mamíferos, ali os primatas, né, os seres humanos e um inseto ali, uma minhoca, e as bactérias, a gente vai ter ali uma porcentagem uma porcentagem genética sendo compartilhada e distribuída, certo? Todas essas informações que eu estou mostrando para vocês é para a gente chegar na hora de ver
né, todas as teorias evolutivas para a gente ter uma comparação e ver que realmente faz sentido. Tá? Em 2009 agora, a gente estava em 2007, em 2009 também faz bastante tempo, tá? Essa é uma pesquisa um pouco antiga. Os humanos e os chimpanzés, eles já conseguiram fazer uma pesquisa e comparar ali direitinho, e eles perceberam que os humanos e os chimpanzés compartilhavam 94,4% dos genes, certo? Então a gente vai ter hoje, em pleno 2023, tá? Bem atualizado ali, em pleno 2023, essa atualização aqui de 94,4% de genes iguais com os chimpanzés. Então, a gente vai perceber que os primatas, eles possuem uma informação genética muito próxima dos seres humanos, né? Então, a gente vai perceber na aula 2 também essa separação ali dos chimpanzés com os hominídeos, né? Com a herança dos homos, a herança dos australopithecus, né? A gente vai ver também a questão da luz, a questão ali de alguns da saída da quadrupedia, né? Que o chimpanzé ele é quadrúpede e a gente é bípede. Então, como um chimpanzé saiu ali de um ser quadrúpede para um ser bípede? A gente vai ver na aula 2. A gente tem aqui o Carlos Linneu, tá? Então, ele nasceu em 1707, tá? E teve sua morte ali em 1778. E ele é o criador da taxonomia, da geração espontânea e do fixismo, certo? O que é ali que a gente tem como taxonomia? Né? O que a gente pode explicar sobre taxonomia? A taxonomia ela é a parte da biologia, tá, dedicada à organização e à classificação dos seres vivos. Tá? Então, quando a gente for chamar ali quando a gente for classificar e organizar todos os seres vivos que a gente encontra, a gente vai chamar de taxonomia. Tá? Então, ele foi esse criador da primeira pessoa ali que conseguiu fazer uma organização de pegar todos os seres vivos que a gente conhece, né? Claro que não era todos, mas pelo menos o que ele acreditava, né? E juntar e fazer ali uma organização. Ah, esse é de tal tipo, esse daqui é de outro tipo e esse daqui é de outro tipo. Esse daqui não pode viver com esse daqui não consegue viver com esse é polar, esse vive no gelo, esse gosta de locais mais frios, esse é adaptado a locais mais quentes. Tá? Então, isso é a área da taxonomia. Ele também ali o criador ali, né, pelo menos uma parte ali da geração espontânea, tá? Ele não é o idealizador da geração espontânea, tá? Porque quem idealizou essa teoria foi o Aristóteles, mas ele potencializou essa teoria, tá? E é uma ideia ali de que algumas formas de vida, tá, são geradas ali espontaneamente, então do nada. Olha a gente entrando aí já no criacionismo, tá? No criacionismo, então ele acreditava que assim algo divino criou todos os seres vivos do planeta Terra ali, tá? Então esse é o caso Linneu, que a geração espontânea, ele acreditava na geração espontânea, o criador da taxonomia, então essa taxonomia ela foi muito importante depois, tá, para os outros historiadores, outros pesquisadores ali. E ele também tinha a ideia do fixismo, tá? E o fixismo, ele acreditava ali, ele propunha que todas as espécies foram criadas tal como são por poder divino, como eu falei, né? E eles mereciam assim eles permaneciam do mesmo jeito que eles foram criados, tá? Eles permaneciam até a sua morte. Então, eles não sofriam mutação, eles não sofriam nenhum tipo de mudança, nem por temperatura, nem por ambiente, nem por bioma, nem por nada. Então, ele acreditava assim, né, nesse fixismo dele, que todos os seres vivos foram criados por ação divina e eles tinham que ser daquele jeito até a sua morte, até o seu final ali, tá? Isso ali foi ainda entre 1707 ali, foi ainda ali entre até 1778 quando ele faleceu. Tá? Então aqui a gente também começou a desbravar a área dos fósseis,
tá? O estudo dos fósseis, certo? Então, a gente sabe a importância que tem hoje em dia, né, na área ali na área de fazer ali a limpeza, né, e a historiação ali, para você conseguir perceber todos esses seres que já viveram ou não já viveram há muito tempo, ou não viveram faz pouco tempo, né? Então, o estudo dos fósseis eles foi uma marca e até hoje um estudo muito utilizado ali para descobrir novas espécies, descobrir espécies que já foram extintas, tá? O Jean Baptiste, tá? Antoine de Monet, que nasceu ali em 1774 e morreu ali em 1829. Então, ele foi um dos pioneiros na formulação ali da teoria da evolução biológica. Então, agora sim a gente já vai ter um cientista, tá? Com uma das teorias evolutivas, tá? Uma das teorias ali que os seres vivos eles não são ali criados ali totalmente por uma criação divina ou algo do tipo, e que eles se modificam, né? Eles não ficam presos a uma única ação, e eles se modificam, eles mudam, né? Eles se adaptam ao ambiente, eles podem mudar o seu pelo de acordo com a temperatura, né? Então, se for no local mais frio, ele pode a mesma espécie pode ter uma temperatura, uma pelagem mais alta, e se for no local mais quente, ele pode ter uma pelagem ali mais curtinha. É a ideia dos lobos, ou a ideia ali de ursos polares e com ursos normais ali, que vivem em locais mais quentes, e ursos polares que vivem em locais mais frios, né? A questão da pelagem ali. E ele criou algumas leis, né? Algumas leis ali conhecidas, como, por exemplo, a adaptação ao meio, né? Então, o ser, ele, ele se adaptava ao meio que ele estava vivendo, tá? Isso aí já é uma questão que eu já coloquei para vocês, adaptação. Se ele for um animal ali que necessita, né, de utilizar muito a região do solo, a região do chão ali, ele vai ter ali as suas falanges um pouquinho mais curtinhas, né, do que a questão ali das suas mãos, né, as falanges, como que eu tô querendo dizer, são os seus pés ali, os seus dedos. E também a herança dos caracteres adquiridos, né? Então, o que a gente está colocando aqui é uma questão genética, tá? Então, ele também acreditava que os seres vivos eles pegavam características de herança genética dos seus pais, né, dos seus antepassados ali, e essa herança genética ela podia ser modificada, né? Mas sempre ele teria ali a sua herança genética do seu antepassado. Então, é a mesma coisa da gente ter a herança genética do nosso pai, da nossa avó, né? E o nosso pai ter a herança genética ali do pai dele, e assim por diante, né? Mas com essa herança genética, com esses genes aí, podendo sofrer mutações, podendo sofrer mudanças, tá? Ao longo da vida ali. O Lamarckismo, tá? Que nasceu ali em 1809, ele já tinha ali que as mudanças ocorridas no meio trazem a necessidade de adaptação, né? Para isso, os indivíduos sofreriam modificações para poderem sobreviver às novas condições. Então, olha que interessante, um complementa o outro, né? O Lamarckismo ele já acreditava que aquele ambiente que aquela espécie estava vivendo, estava inserida naquele local, o ambiente fazia com que o ser sofresse mudanças, certo? E não apenas mudança, não apenas genes, né? Apenas não questões ali, outras questões colocadas, mas sim o meio que ele estava vivendo. Então, vamos dar um exemplo aqui de um ser vivo ali que vive em um local com muito morro, né? Com muito morro, e outro que vive ali no local plano. Esse ambiente, esse local, futuramente mudaria a forma é, é, dos seus ali
dos novos serzinhos que seriam gerados, né? Então esses serzinhos seriam gerados com alguma mudança para já nascer adaptado ao morro ou já nascer adaptado à área plana, tá? E voltando à questão dos ursos, né? A gente pode perceber que um urso polar ali, ele sempre vai gerar o seu filhote ali, né? Com a pelagem branca, né? Podendo ter algumas modificações genéticas, que é como a gente já algumas modificações de heranças genéticas, mas com a pelagem ali mais alta, e outros ursos que vivem ali em lugares mais quentes, eles vão gerar ali os seus ursinhos com uma pelagem ali mais curtinha. Isso aí já era colocada pelo Lamarckismo, tá? Há muito tempo atrás. E a ideia da evolução do Lamarck, tá? Só para resumir o que eu falei aqui, mudanças ambientais. Essas mudanças ambientais faziam com que esse ser vivo que estava vivendo ali precisasse se adaptar para viver naquele ambiente, tá? E com isso ocorreu modificações no indivíduo. Então, tudo isso foi gerado pelo ambiente, tá? E não por outros motivos, pelo ambiente. Ele coloca até uma frase aqui que o meio provoca mudanças digeridas nos indivíduos visando a adaptação e não a evolução. Percebe? Adaptação e não evolução. Então aqui a gente não tem uma evolução propriamente dita, a gente tem um ser adaptativo, a gente tem um, um animal, um ser humano, algo, né, que em vez de evoluir, de ter uma mudança ali no seu, nas suas características por meio evolutivo, né, não na questão de ser superior ao outro, é uma questão de adaptação. Porque se a gente colocasse ali ele como um ser evoluído, isso significaria que se a gente pegasse esse ser que vive no local plano e colocar ele no morro, ele vai conseguir viver do mesmo jeito, né? E não é isso que é colocado, certo? Por isso que é uma questão de adaptação. É uma questão de que cada um vai viver no seu local, né? E ninguém vai conseguir ali viver do mesmo jeito se a gente trocar de local, de fauna, de ambiente, né? De flora desse ser vivo ali. E aqui a gente já chega na ideia do Charles Darwin, tá? Que nasceu ali em 1809 e viveu ali até 1882, o famoso Charles Darwin, a evolução do Darwin, tá? O darwinismo, que ele já colocou ali, que a gente utiliza, muitos pesquisadores utilizam até hoje, a questão da seleção natural, certo? Então, o Darwin ele foi um pesquisador que se dedicou a sua vida inteira a pesquisas, tá? Então ele viajou muito, ele saiu muito do seu local para outros locais para fazer diversas pesquisas. Então ele tem uma propriedade muito grande, tá? Ele tem uma propriedade muito grande da teoria dele ser muito aceita e muito a melhor aceita, né, no caso, nos dias de hoje. E o Darwin, né, como ele viajava bastante, ele era conhecido ali por uma viagem muito conhecida no arquipélago de Galápagos. Tá? Então ele fez uma viagem aonde ele começava a estudar a questão dos pássaros naquela região. Né? E nessa pesquisa, nessa viagem, nessa observação que ele fazia, ele conseguiu perceber que alguns pássaros tinham bicos diferentes. Né? Um pássaro tinha um bico maior, outro pássaro tinha um bico menorzinho, outro tinha um bico mediano. E estudando esses pássaros, eles perceberam que todos esses pássaros se dava a mesma espécie, os tendilhões. Tá? Então ele começou ali a observar que tendilhões, uma mesma espécie, possuía bicos de formatos e de tamanhos diferentes. Olha só. Então, só lendo aqui para complementar, tá? Os tendilhões semelhantes entre si, mas com formas de bicos diferentes devido ao tipo de alimento disponível em cada ilha. Então, olha só o ambiente mudando, o ambiente funcionando e mudando. Uma questão
anatômica nesse pássaro. Tá? A forma da alimentação dele mudava o tamanho do bico, o formato do bico, porque ou era uma semente muito dura, ou era uma semente muito mole, ou ele precisava mais do bico mais comprido, do bico mais menos comprido, porque aquela semente, aquele alimento dele, ou ele era muito difícil de se alimentar, né, de quebrar ali, ou ele era muito fácil. Então, o ambiente fazendo essas mudanças aqui e mudando a anatomia do pássaro, dos tendilhões. Tá? Então, aqui a gente tem alguns dados biográficos, tá? desses pássaros que viajavam. Tá? Então, o Charles Darwin ele pegava e fazia mais ou menos alguns dados biográficos dessa ida dos pássaros, né, em alguns locais, em algumas ilhas, em outros ambientes ali. Então, o Darwin ele viajava bastante. Ele pegava esses dados ali para complementar. Outros dados aqui geográficos, tá? Eu vou passar aqui. E essa foto aqui é um desenho, tá? Da ilha de Galápagos, que mostra algumas adaptações e alguns bicos, tá? Diferentes na mesma espécie ali de tendilhões. Tá? Então a gente consegue perceber que ele já estava observando esses diferentes bicos, tá? Numa mesma ilha. Então a gente tem ali a lei do darwinismo, né? Que ele colocou ali, que é usado hoje em dia. A cada geração morre grande número de indivíduos, muitos deles sem deixar descendentes. Tá? Então, olha só, interessante. Uma colocação aqui sobre o Homo erectus. Tá? O Homo erectus ele é um hominídeo, né? Já da geração ali dos homos, e ele não existe hoje em dia, né? Ele foi extinto ali já há muito tempo, e ele não sobreviveu à seleção natural, certo? O Homo erectus ele não sobreviveu à seleção natural. Então a gente consegue comparar esses hominídeos que não conseguiram sobreviver, porque hoje em dia a gente não tem descendentes de Homo erectus, tá? Então a primeira lei aqui do Darwin fazendo sentido, né? Tendo ali a sua função. Muitos deles não deixam descendentes diretos, certo? O segundo aqui são que os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem são os indivíduos adaptados. Olha aí a adaptação, seleção natural, adaptação e nada de evolução. Tá? Então, o Darwin aqui ele já não acreditava mais nessa questão toda de evolução, de que um é mais evoluído que o outro, que um é superior, que nós seres humanos somos superiores a outros animais, a outros seres vivos. Isso não se coloca. Né? O que se coloca ali é a adaptação, o meio adaptativo, o meio que a gente vive. Né? Existem pessoas hoje que moram em locais muito gelados, tá? Locais muito gelados, com temperaturas muito abaixo do que a gente suporta, né? Que eu, pelo menos, moro no Espírito Santo, é um local muito quente, mas não é o local mais quente. Né? Então, tem um local muito mais quente do que aqui, que a gente pode chamar ali na questão das regiões do Nordeste, né? Que é muito quente. Então, comparar a gente que mora em locais quentes e levar para um local muito frio, né, não é a mesma coisa, a gente não vai se adaptar do mesmo jeito. Né? A gente pode morrer de frio por esse tipo de mudança climática. Né? E é a mesma coisa de se trazer alguém lá de um país muito frio para cá, né? Ele vai claramente sentir, né, essa diferença. Então, essa questão de seleção natural, de adaptação, já existia há muito tempo. Né? Então, a gente não, por isso que, para vocês entenderem que a gente não chama ali de evolução, a gente não chama disso, chama de seleção natural. Outro termo ali, outra coisinha que ele colocava, né, outra lei, é que os indivíduos de populações diferem entre si e tendem a transmitir aos descendentes as características favoráveis. Então, olha só que interessante. Indivíduos de populações diferem. Então, a gente vai ter diversos indivíduos de diversas populações
que são diferentes, né? Então a gente vai ter um povoado, né, que é diferente de outro povoado e que a, a, as descendências, né, esses descendentes ali, eles vão nascer com as características mais favoráveis para eles se manterem naquele ambiente. Então, por exemplo, se é normal de uma espécie ter ossos muito robustos, né, mais fortes, esse ser ele vai nascer, vai ter uma tendência, né, a nascer com essa característica é mais favorável para ele sobreviver, né, os ossos mais grandes, mais fortes, né? Essa é uma questão. Então, a gente vai ter ali populações diferentes, mas que essas populações diferentes tenham algo em comum, porque eles vão passar para os seus antecedentes ali o necessário, tá? As características necessárias e favoráveis para que ele consiga se adaptar. Uma questão colocada hoje em dia, em pleno século XX aí para a gente, tá? Em pleno século XXI aí para a gente, é que a gente usa muito o celular, né? Tablet. A gente, então, para mexer no celular, a gente segura o celular com os últimos dedos, os últimos 4 dedos da mão ali, e a gente utiliza o dedão, né, o polegar, para passar as coisas que a gente está vendo ali, para clicar, para curtir, né, para manusear ali os aparelhos eletrônicos que a gente utiliza ali. E tem uma questão ali que a gente pode, tem algumas pesquisas, né, que está colocando que a gente pode nascer com alguns dedos, né, já adaptados para a utilização do celular, né? Então, alguns dedos o que mais encurvados, alguns dedos maiores, né? Alguns dedos que a gente segura, aqueles últimos 4 dedinhos que a gente segura no celular, ele já pode ter uma tendência de nascer um pouco uma amplitude mais encurvada, tá? Já com o formato mesmo do celular. E tem algumas características, alguns seres que já estão, algumas crianças que, claro que tudo é teoria, é estudo, né? Mas que estão nascendo com alguns dedinhos mais longos que os outros, né? Por causa desse uso aí do celular. E eu acredito que não vai demorar tanto para a gente ter esse tipo aí de adaptação. Isso a gente vai chamar de adaptação, né? A gente precisa colocar para os próximos, para nossa descendência, algo que a gente acha necessário para nossa vida. E hoje em dia a gente acha necessário segurar o celular e mexer com o celular o tempo todo, nesse formato com a mão. Então, o nosso corpo ali, o nosso organismo, ele entende, né, que a gente precisa passar isso para os nossos descendentes, porque isso é o que a gente está que isso é uma questão totalmente necessária para a gente hoje e vai ser totalmente necessária para os próximos descendentes ali. Princípios da seleção natural, tá? Isso aqui é um textinho ali de 1859 do próprio Darwin, né? Então ele colocava ali que toda a população tende a crescer em progressão geométrica, né? Olha só que interessante essa colocação. Em progressão geométrica quer dizer ali que toda a região da nossa cintura ela vai ter ali uma proporção. Para colocar aqui é interessante a gente lembrar da, da métrica do corpo humano, né? Talvez eu coloque lá no Moodle lá alguma questão sobre a métrica do corpo humano para vocês entenderem melhor sobre a geometria do corpo, tá? Sobre como características da nossa mão, do nosso corpo, eles se equivalem a todo o nosso corpo, pelo menos a cabeça, ao pé, né? Ao tronco, aos dedos, à face. Tudo ali tem uma proporção geométrica parecida. As populações mantêm-se constantes ao longo do tempo devido ao alto índice de mortalidade, certo? E olha só que interessante a gente colocar aqui. As populações, tá? Elas têm um controle ali pelo índice de quantas pessoas vão morrendo, né? E quantas pessoas vão nascendo.
Então, o alto índice de mortalidade, elas controlam, elas faz ali o controle para que não haja ali uma superlotação e não desregule totalmente, tá, todas essas ideias ali que estão sendo colocadas. Então, o tempo, né, ele é muito utilizado para isso. Se a gente for colocar ali, se a gente fosse ali uma espécie que não poderia ser destruída, né, a gente não morresse, certo? A gente só procriasse, a gente só colocasse gente no mundo e tal e tal. E se a gente não tivesse esse autocontrole de mortalidade ali, a gente já teria acabado com o nosso planeta há muito tempo, né? Isso a gente consegue entender sem muito esforço. E esse alto índice de mortalidade a gente coloca também na seleção natural. É algo normal, né? Tem que acontecer e acontece por um único motivo, né? Esse motivo é que todos os outros descendentes eles precisam sobreviver do mesmo jeito que a gente sobreviveu. Se a gente viveu até aonde a gente tá vivendo, se a gente está colocando ali uma criança no mundo, essa criança ela precisa sobreviver também do mesmo jeito ou melhor, né? Não é totalmente o que a gente está vendo aqui hoje em dia, né? Tá? Bom, mas aí é outras questões. Os indivíduos de uma população apresentam variabilidade de características. Então, olha só, variabilidade, diferenças, né? Somos seres diferentes. Somos pessoas que ninguém vai ser, apesar de ser da mesma espécie, não vamos ser iguais a ninguém. Não vamos ter a mesma face, não vamos ter o mesmo nariz, não vamos ter a mesma cor de pele, né? Então, nascemos com uma tendência de variabilidade normal, seleção, né? Então, ali, pessoas ali que podem ter algumas regiões do corpo, né? Com algumas elevações maiores ou menores, tá? Isso faz parte ali de toda uma população, certo? É tudo pensado para a gente poder sobreviver, né? Precisamos ter características diferentes, ser diferentes. Os indivíduos com características vantajosas tendem a sobreviver e se reproduzir, transmitindo suas características aos seus descendentes. Isso aqui já é uma ideia, tá? Já é uma questão que a gente colocou, que já está abordado. Deixa eu ver. Na lei do darwinismo aqui, tá? Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem são. Não é esse, peraí. Os indivíduos de população diferem entre si e tendem a transmitir aos descendentes as características favoráveis. Essa é a terceira lei, tá? A terceira lei de Darwin ali. Os indivíduos com características vantajosas tendem a sobreviver e se reproduzir, transmitindo suas características aos seus descendentes, tá? Isso aconteceu antes, tá? Somos hoje os Homo sapiens sapiens, porque nós se adaptamos melhores do que os nossos Homo habilis, do que os Homos forienses, né? Todos aqueles homos ali de dessas ramificações. Isso vai continuar acontecendo, tá? Os indivíduos que têm características mais vantajosas do que os outros têm a tendência de sobreviver mais do que os outros, né? De se reproduzir mais do que os outros, de continuar transmitindo suas características aos seus descendentes e essas características continuar gerando pessoas ali com características, continuar transmitindo essas características vantajosas para os seus descendentes, certo? Isso aí é algo também da seleção natural e que vai ocorrer querendo ou não. Aí aqui a gente já tem um resuminho, né? A gente falou todas essas características aqui, dessas tendências, e aqui a gente tem um resuminho: variabilidade, mudanças ambientais, seleção de características vantajosas. O meio seleciona características casuais dos seres vivos, visando a adaptação da população. Então, quem decide o que somos, né, e o que somos e o que nós vamos ser, vai ser o meio, né, vai ser o meio ali, ambiente, a ambientação, aonde nós vivemos, o que nós comemos, o que nós bebemos, né, a nossa alimentação, ela tende ali a nos mostrar muitas coisas, certo? São pessoas ali que comem que tem uma alimentação precária. Vocês podem perceber que em locais de extrema pobreza, né, pessoas ali que têm uma alimentação
depressiva. Como é que utiliza esse termo? É uma alimentação ali sem muitas proteínas, né? Muitos carboidratos, sem muito necessário para ele conseguir sobreviver ali. Essa pessoa vai ficar muito magrinha, vai ficar com a musculatura retraída, uma musculatura atrofiada, vai ficar com o osso pequeno, vai ficar pequeno, né? Então, essa questão ali de que o meio seleciona é totalmente verdade, né? Totalmente verdade. Então, a alimentação que nós consumimos vai mostrar muito do que nós vamos ser depois biologicamente, né? O que nós bebemos, se a gente bebe muita água, se a gente bebe pouca água, isso vai filtrar aquilo que a gente precisa para crescer, desenvolver e reproduzir. E aqui a gente tem a comparação de Lamarck com Darwin, tá? E essa é uma parte muito interessante que vocês podem dar uma olhada ali e vocês mesmos interpretarem, tá? Que é a questão da visão lamarquista, tá? Olha só que interessante. Um estudo, né, desse aqui compara o pescoço das girafas. O pescoço das girafas antigamente, tá? E o pescoço de girafas hoje. Então, girafas com pescoço mais curto têm uma alteração ambiental. Isso quer dizer que a diminuição da vegetação rasteira muda o comprimento do pescoço da girafa. Mudou, né, o comprimento do pescoço da girafa. Ou seja, quando a gente teve uma mudança ali do ambiental, da vegetação, que essa vegetação ela começou a ficar muito alta, né? As árvores elas começaram a crescer muito. E a girafa é um animal ali que depende desse tipo de alimentação, né, de folhas. Ali a gente começava a ter girafas que não conseguiam alcançar mais aquela vegetação, aquelas árvores, e elas precisavam esticar o seu pescoço para começar a comer aquelas folhas lá em cima, tá? E isso, pelo meio da adaptação, da evolução ali anatômica, né, da seleção natural, elas precisaram, os próximos descendentes dessas girafas começaram a nascer com pescoços mais longos, tá? Para conseguir alcançar aquela árvore, porque elas esticavam, tinham a tendência de ficar esticando por muito tempo o pescoço, por várias horas ali, até alcançar ali o seu alimento, tá? Isso é a mesma ideia das pernas longas, tá? Então, é o que está escrito aqui, né? O esforço de esticar o pescoço para alcançar os brotos das árvores faz ali o desenvolvimento do pescoço. Descendentes com pescoços mais longos. Então, resuminho aqui, ó, resumo. Girafas com pescoço longo, com pescoço curto, tem uma alteração ambiental, que é a diminuição da vegetação rasteira. O esforço de esticar o pescoço faz com que a gente vai ter o desenvolvimento do pescoço, fazendo com que tenha descendentes com pescoços longos, certo? Olha a imagenzinha aqui, tá? Girafinhas esticando o pescoço para conseguir ali comer os brotinhos das árvores. Depois ali de um tempo, esse pescoço ali, né, depois dos seus descendentes, foram criando mais tamanho, né? E começaram ali a alcançar os brotos das árvores mais longas e depois ali a adaptação desse pescoço comprido, certo? E o que se coloca hoje em dia é que se as árvores continuassem crescendo, esse pescoço das girafas continuariam se esticando, certo? Uma visão aqui darwinista, tá? Só complementando o que já foi falado ali, girafas com pescoços de vários comprimentos, têm alteração ambiental, diminuição da vegetação rasteira, mortalidade das girafas de pescoço curto e sobrevivências das girafas de pescoço longo. Então, questão adaptativa, né? As girafas de pescoço curto não vão conseguir sobreviver, elas vão morrer, né? Questão adaptativa, não vão conseguir. Elas não vão conseguir alcançar os brotos das árvores e vão morrer de fome. As girafas que estão nascendo ali com o pescoço longo, elas vão sobreviver, certo? Elas vão sobreviver.
Então vamos fazer uma comparação ali. As girafas de pescoço curto e as girafas de pescoço longo. Quem vai conseguir reproduzir mais? Quem vai continuar essa sobrevivência ali? Tá? As girafas de pescoço curto e as girafas de pescoço longo. Obviamente as girafas de pescoço longo, porque essas girafas de pescoço curto elas vão ter uma mortalidade menor, né? Então elas vão ser extintas antes de conseguir ter total reprodução ali e total mudança. Né? E já essas girafas de pescoço longo vão transmitir para os seus descendentes o que é favorável para os seus descendentes. O que é favorável para os seus descendentes? O pescoço longo. O que as girafinhas novas, descendentes dessas girafas, elas vão precisar para sobreviver depois, que nem elas estão sobrevivendo? O pescoço longo. Então elas vão nascer ali com tendência a crescer mais esse pescoço ali. Né? Eu vou, deixa eu ver aqui para continuar, deixa eu ver que horas aqui. 5h30. Tá. Aqui a gente tem o Alfred Russel, tá? Wallace. Depois ele ficou conhecido como Wallace Darwin, tá? Até por ele dar uma adaptada ali na teoria ali do Darwin. E ele nasceu ali em 1823 e morreu ali em 1913, certo? E ele tinha ali como teoria, né, já como adaptação ali que ele adaptou do Darwin, a tendência das variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original. Então, o que coloca ali? Tá? Vamos ter ali agora seres que conseguem se afastar quase totalmente, tá? Quase totalmente daquele ser de qual ele foi originado, né? De qual ele conseguiu ali ter a sua característica em comum ali. Então, a gente vai ver mais para baixo que a teoria de evolução de Darwin, Wallace, né, que começou a ser conhecido como Wallace Darwin, de Darwin, por agora pelo Wallace, a seleção natural como ponto principal, né? Isso aqui pegando do Darwin, certo? Seleção natural, sobrevivem os que melhor se adaptarem ao meio. Então, o Wallace também pegou isso aqui na teoria de evolução do Darwin. E os indivíduos mais aptos transmitem essas características a descendências. Isso aqui também é uma teoria ali do Darwin, certo? Resumo da origem das espécies, vamos fazer um resumão aqui, certo? Fatos e consequências. Rápido aumento na população, consequência, luta pela vida. Vamos lá, o que a gente consegue imaginar sobre esses dois trechinhos colocados aqui? Um fato. Rápido aumento na população. Logo, uma consequência. Luta pela vida. Uma população muito farta, um crescimento muito rápido de pessoas, a gente vai ter ali poucos alimentos e pouca distribuição de alimentos no mesmo bioma, no mesmo local, no mesmo ambiente. Isso vai fazer com que essa mesma espécie elas lutem pela sobrevivência uma com as outras, certo? Então é a ideia de que alguns animais eles precisaram matar uns aos outros porque não tinham mais alimentos disponíveis, tá? Vamos pensar aqui na ideia do tigre dente de sabre. O tigre dente de sabre ele foi ali um animal, tá? Apesar dele não ser um tigre, tá? Ele só tinha esse nome de tigre porque ele tinha uma aparência de um tigre, né? Mas ele não era ali um tigre. Ele não é considerado cientificamente um tigre, certo? Então, esse tigre dente de sabre, ele viveu aqui nas Américas, então ele viveu na América Latina, na América do Norte, viveu na América do Sul, e esse tigre dente de sabre, ele morreu, ele foi extinto há 10 mil anos atrás, mais ou menos, certo? Nesse tempo aí, mais ou menos 10 mil anos atrás, parece muita coisa, mas pelo tempo ali histórico, né, é até pouco tempo.
E esse tigre dente de sabre, alguns historiadores dizem que uma das causas da extinção deles, tá, é a falta de alimento que eles precisavam. Você sabe que a gente sabe que felinos, né, eles precisam ali de uma alimentação muito determinada ali de carne, de proteína, e o começo do sumiço ali das presas naturais do tigre-dente de sabre fez com que esses mesmos animais ali eles começassem a brigar pelo mesmo alimento, né? Ou até mesmo brigarem entre si pela alimentação, fazendo com que eles sumissem ali da existência aqui da América do Norte. Então, um rápido aumento na população vai fazer com que essa luta aconteça, né? Essa batalha aconteça pela sobrevivência, certo? Luta pela vida, uso da herança genética. Então, é um fato, né? Uma luta pela vida, e o uso da herança genética é um fato, consequência, sobrevivência do mais apto, seleção natural. Então, ali, aquilo ali que a gente já viu, tá? A luta pela vida, ele vai ser transmitido ali para os seus descendentes o que é mais apto aquele descendente conseguir sobreviver. Então, uma herança genética para ele conseguir se adaptar. Isso vai fazer com que sobreviva o mais apto, tá? E o que não, vamos lembrar do pescoço da girafa, tá? A girafa que tem um pescoço menor, ela não vai conseguir sobreviver, ela não vai conseguir ali, ela vai ser extinta, né? E a girafinha ali com pescoço maior, ela vai ter ali a sua sobrevivência e a sua distribuição ali dos seus descendentes. Isso aí é uma sobrevivência do mais apto, tá? Seleção natural. Uso da herança genética. Seleção natural, variação do meio ao que ele vive. É um fato, né? É o fato que a gente já viu. Isso aqui é um resumão, beleza? Consequências: sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes. Origem das novas espécies. Então, o que a gente tem aqui? Tá? Uma seleção natural que é distribuída pelo ambiente que ela vive. Tá? Então, ali o que a gente pode falar de local mais quente, local mais frio, né? Um ambiente com muito mais plano, outro ambiente ali que tem mais comida, tem menos comida, certo? E esses indivíduos ali que eles vão sobrevivendo e vão gerando descendentes, eles vão gerar novas espécies, porque ok, ok, Luciana, beleza. Obrigado aí por ter acompanhado até agora. Essas novas espécies, tá? Elas vão continuar ali sobrevivendo, né? Sobrevivem indivíduos diferentes, em meios diferentes, origem das novas espécies, e essas espécies elas vão dar de uma espécie com a outra, e esse cruzamento de uma espécie com a outra vai dar origem a uma nova espécie ali, certo? Isso aqui já é a ideia do nosso querido Wallace, tá? Então, o Wallace ali, se a gente voltar aqui, tá? A gente tem aqui a tendência das variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original. Tá? Então eles vão ter ali uma mudança, né? Esses animais eles vão ter uma mudança tão significativa, alguns, né? Que eles vão perder a sua aparência, né? Eles vão ficar diferentes, mas a genética não vai mudar tanto. Então a gente pode ter ali, por exemplo, uma minhoca com 50% do nosso gene, né? Como a gente viu antes, é uma minhoca, mas tem 50% do nosso gene. Certo? É um chimpanzé? É um chimpanzé? Sim, mas ele tem 99,4%, 99,4%, 98,4% ali dos nossos genes, certo? Uma espécie vai ter ali uma mudança muito significativa, mas ali na sua herança genética, ali no seu gene, a gente vai conseguir perceber essa, é, é, essa equiparação. Tá? A gente vai parar por aqui. Tá? É bom que a gente já teve esse resumo aqui do tudo que a gente falou.
E a gente vai ter mais uma aula depois, falando, continuando aqui a conversa que a gente está tendo, falar um pouquinho mais sobre o Darwin, certo? Só que também a gente vai incluir na próxima aula a evolução dos seres, dos seres humanos, tá? A adaptação dos seres humanos. Então, a gente vai ter como tema da próxima aula evolução dos hominídeos, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre como a gente como a gente ali tem umas, como é que a gente pode falar ali, características em comuns ali com os chimpanzés, né? Se é mito ou verdade aquela ideia de que a gente veio do macaco, né? Muito discutida aí. A gente veio do macaco, a gente não veio do macaco. Então, a gente vai ver toda essa ideia aí, todo o que é discutido. Lembrando sempre, teoria, né? Teoria. Essa teoria a gente precisa estudar, né? Essa teoria em cima, a gente chama de teoria porque ela não é totalmente comprovada, toda comprovada, mas tem algumas partes aqui que a gente tem certeza, né? Que a gente já foi, alguns estudos já demonstraram que realmente foi o que aconteceu e realmente é isso, tá? Então, adaptação natural não é uma questão mais de teoria ali, é uma questão que a gente consegue perceber, tá? É uma questão que a gente consegue perceber, certo? Então a gente vai parar aqui nesse resuminho que a gente teve. Eu agradeço aí quem entrou na aula e quem permaneceu até o momento, tá? Agradeço mesmo. Vai ser postado esse material aqui lá no, lá no nosso portal, lá no Moodle, lá, e também vai ser publicado lá no YouTube, quem quiser fazer uma revisão, quiser dar uma olhada de novo. Ok? Eu vou terminar aqui a gravação e valeu.